quem tem o coração mesmo de preocupação sincera e verdadeira com as crianças e com as famílias, não tem como se opor ao homeschooling. Só para deixar esse registro aí. Pode ter preocupações legítimas, muito importantes, sim, isso faz parte, e é importante as preocupações porque nos ajudam a balizar, a identificar riscos, né? Então, nesse momento, pegando então essa deixa, Marcos, como você passou aí para esse nosso texto, texto final, o que é que nós temos, né? Durante esses últimos 4 anos, como eu mencionei, não só no Congresso, mas também no Poder Executivo, ou seja, Presidência da República, ministérios, nós tivemos um apoio nunca recebido antes, que nos abriu muitas portas, que nos fez avançar ainda mais. Do ponto de vista de expansão, de notoriedade, de avanço nas articulações. E é natural, eu vi famílias, eu particularmente, né, pessoalmente, senti também, e vi meninos, crianças, homeschoolers, preocupados também depois do resultado da eleição, e pensando como se o resultado da eleição pudesse trazer uma definição, vamos dizer assim, negativa para o homeschooling no Brasil. Primeira coisa, durante esses 4 anos, é bom que se diga, a perseguição contra famílias educadoras continuou e aumentou em muitos casos, em muitas cidades. Temos cidades no Brasil onde promotores têm processado blocos de famílias, grupos de famílias, não apenas mais uma família individual. Tem uma cidade no interior do Paraná, vou evitar aqui mencionar o nome, mas que me condoeu saber que um procurador ali, um promotor, estava processando mais de 20 famílias. E isso tem acontecido não só ali, mas em várias outras cidades. Perseguição, a oposição ao homeschooling, ela existe, ela é real, e não significa que nesses 4 anos a gente já estava num momento de calmaria. Não, a gente estava avançando em várias frentes, mas não significa que chegamos num patamar de segurança. A insegurança jurídica, ela sempre acompanhou. Nós tivemos estados como Santa Catarina, Paraná, que teve leis aprovadas, sancionadas pelos governadores, as famílias, ficamos todos felizes, mas depois o Tribunal de Justiça derrubou essa lei, dizendo que o Estado não podia regulamentar, que tem que esperar o governo federal, que tem que esperar o Congresso Nacional. E aí, o Ministério Público foi e avançou sobre essas famílias. Aqui no DF, nós temos uma lei aprovada, mas tem um processo judicial contra essa lei distrital. Então, primeiro é isso. A perseguição, a insegurança jurídica, ela continua, e a nossa luta é exatamente para que a gente alcance a regulamentação para trazer a segurança jurídica. A gente está lutando contra um sistema, porque, na verdade, no fundo, a gente não, até lei, eu poderia até dizer, como advogado, Marcos, que a gente nem precisaria, porque a gente tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem tratados internacionais, mas eles têm sido ignorados pelas cortes judiciais. Eles foram ignorados pela decisão do Supremo. E até mesmo quando o Supremo falou assim, não é inconstitucional, mas precisa de lei do Congresso, a interpretação mais básica deveria ser assim, se não é proibido, é permitido. É o princípio da autonomia privada no Brasil. Mas, mesmo assim, os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, o Conselho Tutelar, ignoram isso e eles adotam a linha de que a escolaridade ela é obrigatória. E tem crescido números de projetos de lei também e leis estaduais e municipais que falam de busca ativa. O que é busca ativa? É o sistema para identificar crianças que estão fora da escola para matriculá-las em escola. Aí a gente vive 2 dilemas no Brasil. É verdade que no Brasil nós temos mais de 1 milhão e meio, pelo menos, dados antes da pandemia,
de crianças e adolescentes em idade escolar fora da escola. A quantidade de estudantes que fazem homeschooling no Brasil hoje está em aproximadamente 75 a 80 mil. Em torno de 75 mil, aproximadamente. Que fazem educação. Só que a gente não tem dados oficiais. São estatísticas que a gente, a partir de pesquisas e levantamentos que a gente faz pontuais. Mas e agora? Que o presidente da República que apoiava perdeu a reeleição e um que é contra foi eleito. O que é que muda na prática para a gente de imediato? Nada. Sim. Por quê? O que precisa acontecer é no Congresso. E é no Congresso que há quase 30 anos os projetos de lei têm tramitado. Nós já tivemos um grande avanço este ano. Falta o Senado. No Senado já estão agendadas uma sequência de audiências públicas para debater com a sociedade antes de ser colocado em votação. Isso deve se prosseguir. Já tem audiências marcadas para esse ano. Pode ser, é muito difícil, seria muito, muito difícil a gente conseguir ainda uma votação esse ano. Mas, para aqueles que creem, orem por isso. É possível. É possível, para que seja aprovado, tá? Ore, não só para que tenha votação, mas ore para que seja aprovado. A aprovação, ela pode não acontecer este ano. Essa luta pode se prolongar, pode ser que vire, aí o novo governo tome posse, o novo Congresso tome posse, e com o novo Congresso, a votação continua, tal como ela está sendo encaminhada. E ela continua com os novos senadores e novos deputados. Pode ser, e a gente tem uma expectativa também que a gente construa ali uma maioria, mais do que tem hoje no Senado. Porque para o Senado Federal foram eleitos algumas lideranças que são muito defensoras, conhecem o homeschooling e defendem o homeschooling. A Damares foi eleita senadora aqui pelo DF. O Alan Rick, que é um irmão em Cristo, pastor lá pelo Acre, ele era deputado federal, um dos autores de projeto de lei, e foi eleito senador pelo Acre. Um outro senador que foi eleito é o Marcos Pontes, do São Paulo. Ele, ministro da Ciência e Tecnologia, e ele abraçou o homeschooling e também defende o homeschooling. Então, estou trazendo exemplos aqui, o Jorge Seif, o Santa Catarina. Então, nós temos um novo grupo de senadores que não estavam no Senado e que chegam agora e que também são favoráveis. Isso pode ajudar. Não é garantia, não é certeza da vitória, mas pode ajudar.